Às vezes eu até me perguntando até que ponto os cavaletes podem influenciar no voto, né? Se a pessoa vê o cavalete e pensa, vou votar nesse candidato porque eu gostei do cavalete, né? Então, eu acho que tem que analisar isso. E também, como foi comentado, né? Os cavaletes, eu acho que eles acabam, em alguns casos, atrapalhando o próprio passeio do pedestre, poluindo visualmente, né? Inclusive, em São Paulo, tem a lei Cidade Limpa, mas mesmo assim, lá continua sendo permitido os cavaletes, né? Acho que o Yuri pode até me corrigir, que eu acho que é uma lei federal que se sobrepõe a uma lei municipal, né? No caso de São Paulo. No caso de São Paulo, é uma lei estadual que determinou a utilização do espaço público, que é complementada pela lei municipal. Pois é, que proíbe qualquer comunicação no espaço público, mas os cavaletes são permitidos, né? Eu acho que é porque uma lei maior se sobrepõe pela... Na verdade, é a questão da liberdade da propaganda. A propaganda é livre, ela pode ser feita da maneira que a lei não vedar. Então, quer dizer, a utilização de material de propaganda, como cavalete, santinho, esse tipo de coisa, se não tiver expressamente vedado, pode ser feito. Eu digo assim que lá em São Paulo você não pode fazer nenhuma comunicação de rua, né? Teoricamente, mas os cavaletes podem porque é outra lei eleitoral. Exatamente, não vão proibir a liberdade de propaganda eleitoral. Né? Mas, enfim, como eu falei, qualquer ação de comunicação que incomode o eleitor, que seja agressivo, né? Que acho que acaba gerando negativamente, não só os cavaleiros, quanto também os carros de som, né, que também muita gente ouve falar que não vai votar no candidato porque passa o dia todo com som na maior altura passando na rua. Então as pessoas se sentem incomodadas, né? Inclusive, aconteceu comigo também no fato, né, deixei meu carro estacionado no local e quando eu vou deixar um adesivo pregado na traseira do carro de um candidato, né? E aquilo me deixou chateado, porque para tirar adesivo tem que atirar, o papel rasgou, ficou o carro sujo, né? Então toda forma de comunicação que agride, que invade, que é invasiva, né, eu acho que é prejudicial, né? Então os candidatos têm que encontrar formas, né, que consigam convencer e prender a atenção do eleitor, mas de forma, né, que não seja agressivo, que não seja invasivo, né? Engraçado você falar isso. No começo da história do programa, a gente entrevistou o Walter Longo, que trouxe uma informação que eu acho que ecoou na cabeça de muita gente por um longo tempo, um longo período, que ele falou de uma coisa chamada Tesseract, que é um novo momento histórico que está acontecendo, que houve na Renascença e que se vê repetindo agora. Em que ele disse que os padrões estão mudando, que os valores estão mudando. Eu acho que, pelo fato de a gente falar em fórmulas repetidas, de repente o Breno fala que já não sabe o poder que aquele cavalete tem, e o carro de som, coisas que outrora foram utilizadas com muita segurança, sabendo que aquilo ali ia gerar voto, já não tem mais um efeito tão certo como a gente esperava. Então, diante disso, quais os acertos que vocês conseguem enxergar nessas novas iniciativas que de repente apontam um novo caminho, uma nova tendência, alguma coisa que pode surgir como uma nova opção? Eu não sei se determinados modelos eles estão superados. Eu percorro muito o interior do Piauí. Na última campanha, eu fui quase na fronteira do Ceará, pelo sul do estado. E a noção dessas pequenas cidades do interior, a força do político está na capacidade dele, do jingle mais alto, de fazer mais barulho, de agitar. Né? O valor que as pessoas dão à campanha, como é que está a campanha aqui na cidade? Está muito ruim. Ninguém agita nada. O carro de som é muito fraco do candidato. A referência então, continua sendo a gente precisa observar bem a questão da heterogeneidade do Brasil e do próprio Piauí. Né? As redes sociais, as novas avaliações, as novas maneiras de se comunicar, mas nós ainda temos populações rurais ou populações ainda pequenas que ainda os valores delas são outros. Então a gente precisa, eu acho que é preciso entrar no interior mesmo, observar como é que se manifesta. Embora você veja, a maioria das cidades tem os seus portais, isso circula, a informação circula, mas ela precisa chegar a cada um. O comentário ontem do Gaudêncio Torquato era em cima disso. Né? Os comentários sobre os escândalos que estão acontecendo, denúncias e tal. E isso não chega ao eleitor comum. Não chega ao eleitor comum. Então é preciso observar cada tipo de mídia. Como ele comentou a questão do rádio. Né? Uma eleição passada, esse ano já tem programas específicos para rádio. Mas o rádio foi tão menosprezado que o que se fazia? Pegava o programa gravado de TV, né, e só repetia no rádio. Comum na publicidade do Piauí. Isso é um atestado de incompetência. Isso é verdade. O rádio requer linguagem específica.
Agora, só complementando aqui também a pergunta do Tiago, para passar também para vocês, se você quiser falar novamente, Jaqueline, que é no caso assim, já que a gente sabe que a maioria é o pessoal que não tem, entre aspas, um acesso a essas nessa nova rede, a esse tipo de comunicação que agora foi liberado de uma forma diferente, será que o pessoal da campanha, os publicitários, as pessoas que estão atrás da campanha, eles deveriam ter uma visão assim diferenciada, não só da importância a mais um veículo, como fazer coisas diferentes, já que o pessoal aqui da cidade, como você está dizendo, que ele já tem uma visão tão diferente, inovar, não deixar cair com essa causa, como o Breno estava dizendo. Muitas pessoas se sentem incomodadas com barulho alto, com agitação, com alguma manifestação de barulho e acabam levando para um lado negativo. Será que não precisa de mais empenho nessa parte? Eu acho que as pessoas precisam ser criativas e dentro dessa criatividade pesquisar o que o consumidor, olhando agora o eleitor como consumidor, o que comunica para ele, como é que essa informação chega até ele, né? É aquele modelo, qual é o feedback que eu tenho da mensagem que eu mandei. Eu acho que isso precisa ser bem analisado. Não adianta eu ter um bom publicitário, competentíssimo, dentro de uma sala refrigerada, criando 1000 coisas. Se essas 1000 coisas que ele cria não chega até aquele sujeito lá de Pio Nono, tá? Lá do interior, certo? Ou do interior de Pio Nono, certo? Então não serviu de nada, não adiantou toda a criatividade dele, né? Então eu acho que precisa saber como é que cada pessoa vai receber a mensagem, né? Mais do que publicitários, comunicadores. Com certeza. Vocês têm alguma coisa a acrescentar, Jaqueline? Eu teria, complementando a exposição dela, a questão do contexto social onde a propaganda se desenvolve, né? A gente nunca pode esquecer que no Brasil nós sempre tratamos de 2 tipos de eleições. As gerais, como são essas agora, para você escolher presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, e as municipais. Cada uma tem características distintas. Cada uma é dirigida para uma sociedade diferente. A campanha para prefeito de Teresina é uma. A campanha para o prefeito de Pedro II é outra. Para o prefeito de Guaribas é totalmente diferente. Para o prefeito de Fronteiras também. E entra tudo isso que a Jaqueline colocou aqui. Quer dizer, é uma sociedade, cada um é um microcosmos, cada um sabe qual o tipo de propaganda em que funciona mais. A carreata aqui é uma coisa, a carreata no interior é outra. A carreata aqui... Nós, como usuários do sistema de transporte, abominamos isso. Gera um efeito, pode gerar um efeito negativo para o candidato. No interior, tanto faz dia de semana ou não, o pessoal quer ver a festa. A vitória é comemorada com festa em praça pública. A vitória aqui é comemorada entre muros. Então, quer dizer, quando se pensou em toda essa reforma eleitoral, propaganda, vamos liberar a propaganda na internet e tudo, se pensou no macro, mas não se pensou no micro. Não foi feita a devida diferenciação. O próprio governo, um dia desse, o IPEA divulgou um estudo dizendo que a internet no Brasil é pouca, cara e não chega a quem... Ou seja, como é que eu vou focar uma propaganda com base em internet, em uso de redes sociais e tudo, se eu não tenho a ferramenta essencial, que é a internet chegar... Para levar esse conteúdo até a população. Até a ponta final, o eleitor. E outra coisa, o debate eleitoral no Brasil é muito superficial. É muito superficial. Dependendo dos candidatos que vão se projetar no pleito, você pode ter uma campanha extremamente baixa de troca de acusações e todo mundo ficar de direito de resposta para cá, direito de resposta para lá, ou pode ter uma campanha que ninguém diz nada com coisa nenhuma. Então, quer dizer, a gente que tem um senso crítico mais desenvolvido percebe. Isso, em outras palavras, o que é que eu estou dizendo? Falta educação para o nosso povo. Eu acredito que só podemos melhorar a comunicação numa campanha eleitoral, ser mais criativos, utilizar ferramentas melhores, a partir do momento que o eleitor passe a entender essa mensagem. Senão, o que é que a gente vai ficar fazendo? Rádio o tempo inteiro. Programa de rádio o tempo inteiro. Vai ser a única forma de se levar a mensagem para o eleitor. Interessante falar sobre essa questão do debate político,
porque de certa forma você observa que aquilo que você falou tem se repetido e já é uma coisa que acontece há muito tempo, de ou troca de acusações, ou aquela conversa de amenidades, que é o que de fato tem imperado agora. Existe alguma estratégia, estou perguntando para os três, que trabalham com assessoria e com comunicação, seja de uma forma ou de outra, existe alguma estratégia que se coloca nesse momento do debate político que pode gerar algum tipo de recurso positivo para o candidato? Ou vai ser simplesmente essa questão de perguntas? Deixa eu fazer mais claro. Alguns candidatos transpõem a pergunta para o candidato, aguardando a resposta como um momento de enfim, disponibilizar suas ideias. Eu quero saber se existem alguns outros recursos envolvidos nessa questão.